Olá pessoal, terceirão, tudo bem? Agora a gente vai dar sequência na nossa aula de matemática, setor A aula 16, ok? Então eu gostaria que vocês pegassem a apostila 2 de vocês na página número 13. A gente fez na última aula o exercício 1, 2 e 3, né? Onde a gente tinha ali como determinar a função e o valor de A e o valor de B, né? Dentro de uma função ali naquele esqueleto f de x igual a x mais b. Agora a gente vai trabalhar um pouco mais com a ideia de gráficos. Se vocês prestarem atenção no exercício número 4, vocês vão ver ali que tem duas funções. Y é igual a g de x, que é a reta que está totalmente preenchida, e y é igual a f de x, que é aquele desenho ali que está quadriculado, que está pontilhado, né? Bom, e o exercício ele quer saber da gente o seguinte: quanto que é g de f de 2 mais f de g de 0? Nossa, você olha isso e fala, cara, como é que eu vou resolver uma coisa dessa? Bom, o macete para resolver isso, pessoal, é resolver de dentro para fora. A gente vai se preocupar primeiro o seguinte: quanto que é f de 2? Como a gente tinha falado anteriormente, eu quero saber o valor de y quando o meu x vale 2. Se vocês olharem na função f de x, que é aquela que está pontilhada, pessoal, quando o meu x vale 2, o meu y vale quanto? Quando meu x vale 2, meu y vale 0. Então quer dizer que tudo isso daqui, pessoal, vale 0. Então eu posso escrever da seguinte forma: g de 0 mais f. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o g de 0. Ele está perguntando o seguinte: qual o valor de y quando o meu x vale 0? Mas não na função f de x, na função g de x. Quando o meu x vale 0, pessoal, o meu y ali está valendo menos 2. Então eu posso trocar tudo isso daqui por menos 2. Bom, agora a gente vai resolver de novo, vai fazer a mesma coisa. Quanto que é meu g de 0? O g de 0 a gente acabou de fazer, ela vale menos 2. Então eu posso trocar isso tudo aqui por menos 2. Mas, quanto que é meu f de menos 2, pessoal? Quando o meu x, a gente tem lá pelo gráfico, olhando pelo gráfico, f de menos 2, quando o meu x vale menos 2, o meu y vale 0. Então tudo isso daqui eu posso trocar também por 0. Então a gente ficou com menos 2 mais 0. A resposta para essa questão seria então menos 2. Ok? Alternativa A na questão número 4 aí. Bom, vamos ver, dar uma olhadinha no exercício número 5. Ele deu aquela função enorme ali. Professor, eu preciso calcular ela toda? Não, pessoal. A gente vai por partes ali. Olhem o gráfico dela e vamos tentar responder a letra A. Exercício número 5. Na letra A, ele quer saber o domínio. O que é o domínio de uma função? O domínio é todo o valor do x, pessoal. No eixo x ali, vocês podem perceber que ele parte do menos 1 e vai até o 5. Mas no menos 1 ali, vocês viram que é uma bolinha que ela não está preenchida, ela está em branco. E no 5 ela está totalmente preenchida. Isso quer dizer o seguinte, que o 5 ele participa da brincadeira, ele faz parte. Só que o menos 1 não. O menos 1 ali, aquela bolinha em branco ali, com o meio dela sem estar preenchido, quer dizer que o menos 1 não participa. Então ele vai do menos 1 até o 5. Aí, como é que a gente pode escrever isso? Bom, a gente pode escrever da seguinte forma, pessoal. Cochete virado para fora indica que o número que a gente vai colocar aqui, ele vai chegar muito perto dele, só que ele não participa. Menos 1. E ele vai até o 5, só que o 5 faz parte. Então, nesse caso, o cochete vai ser virado para dentro, pessoal. Essa é a resposta da letra A. Aí na letra B, como é que a gente pode fazer na letra B? Na letra B ele quer saber o seguinte, deu o conjunto imagem. O conjunto imagem, pessoal, nada mais é do que o valor para y. Quanto que o meu y vale? Ele vai de quanto até quanto? Bom, no eixo y, pessoal, vocês podem perceber que o gráfico, o menor valor que a gente tem é 1. E o máximo que ele chega lá em cima é 4. Professor, mas e aí, ele toca ou não toca? Se você pegar pelo lado esquerdo, pessoal, a bolinha em branco, fala que não. Mas, se você for lá no x, quando o x for 5, é uma bolinha preenchida. Então, ele dá condições para o 1 participar do gráfico. Então, quer dizer que ele vai do 1 até o máximo que ele chega no eixo y, pessoal, é 4. E os dois participam da brincadeira. Então, quer dizer que é válido para os dois, ok? Bom, na letra C, ele quer que a gente complete uma tabela aí. Bom, como é que a gente pode fazer? Simples, pessoal, a gente vai ter que trocar o valor de x ali. Quando o meu x vale menos 1, professor, mas eu vou ter que substituir em toda aquela função? Não, pessoal, é só a gente dar uma olhadinha ali. Primeiro, se você trocar o x por menos 1 na parte de baixo, menos 1 mais 1 zera.
E não pode ser 0 no denominador, pessoal. Então, quando meu x for 1, meu y igual a f de x vai ser... Quando meu x for menos 1, meu y lá embaixo, pessoal, vai ser não pertence, não existe. Não tem como resolver, tá ok? Ah, mas e quando meu x for 0? Você vai trocar todo o x por 0, pessoal. Quando você fizer isso, substituindo aí na sua conta, o seu y tem que dar 1 mais raiz de 5. Quando você trocar o seu x por 2, deixa eu virar aqui. Quando você trocar o seu x por 2, pessoal, o seu y lá embaixo, ele tem que dar o valor 4. E quando o seu x for substituído por 5, pessoal, o valor do seu y, que é o f de x, é a mesma coisa, ele tem que ser igual a 1. Então vocês façam essas substituições por x, façam um cálculo e substituam para mim fazendo um favor, ok? Bom, e na questão número 6? Nossa, são 2 gráficos mais uma vez, e ele quer saber o seguinte: quando... A gente tem que saber o valor de x para quando f de x vezes o g de x for igual a 0. Aí, como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, pessoal. Qual o valor de x ali que pode zerar aquela função? Quando que a gente vai colocar o valor de x para que o y de x dê 0? Bom, isso só vai acontecer, pessoal, quando o nosso x for igual, na letra A, quando o nosso x for igual a menos 1, ou quando o x for igual a 1. Quando você substituir o x de qualquer um desses aqui, por exemplo, f de menos 1, pessoal, é 0. Ele toca no eixo x. Então, 0 vezes qualquer coisa vai zerar. Entenderam a ideia? Bom, agora na letra B, a gente tem o seguinte. Na letra B, ele quer saber quanto que f de x vezes g de x é menor que 0, é negativo. Então, f de x vezes o g de x, ele vai ser menor que 0. Pessoal, para um desses dar 0, para ele ser menor que 0, perdão, um desses caras aqui automaticamente tem que ser negativo. E outra, só um deles tem que ser negativo, certo? Bom, e quando que isso acontece ali, pessoal? Quando que o y é negativo? E um deles, quando o seu x ele é menor que menos 1, aí vocês podem perceber que o f de x é negativo e o g de x é positivo. E isso ocorre também, pessoal, quando o x é maior que 1. Porque quando o x é maior que 1, o g de x é negativo e o f de x é positivo. Então o x pode ser menor que menos 1 ou o x tem que ser maior que 1. Ok? Bom, e na letra C, pessoal, a gente tem o seguinte. F de x vezes g de x tem que ser agora maior que 0. Para ele ser positivo, pessoal, ou os dois são positivos, o y tem que ser para cima do eixo x, ou os dois têm que ser negativos ao mesmo tempo. Bom, isso só vai acontecer, pessoal, ali, nesse gráfico em especial, quando os dois são positivos, porque não tem nenhum momento que os dois são negativos ao mesmo tempo. Então isso só vai acontecer, pessoal, quando o x ele for menor que 1 e quando ele for maior que menos 1. Ok? Bom, esse aí a gente termina a aula número 16, pessoal. Para vocês praticarem, eu gostaria que vocês tentassem fazer para mim exercícios do número 6 até o exercício número 10 do capítulo 8, na página 27. Beleza? Brigadão, dá um like aí.